Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Nós vamos falar sobre Hoje nós vamos falar sobre a atualidade na dor crônica, mas antes eu preciso introduzir vocês a um tema bastante específico, fazendo uma simples suposição. Você que é fisioterapeuta e abriu a porta do seu consultório hoje para 9 pessoas. Você separou essas 9 pessoas em 3 grupos de 3 pessoas cada. E você atendeu as 9. No fim do dia, você percebeu uma coisa. O primeiro grupo melhorou e te chamou de herói. O segundo grupo teve uma melhora tão pequena que, se soubesse que essa seria a melhora, não teria te procurado para um tratamento. O terceiro grupo, ele piorou com o seu tratamento. Eu estou falando isso com vocês porque isso acontece todo santo dia nos consultórios de fisioterapeutas musculoesqueléticos. E você precisa ser capaz de reunir o conjunto de características clínicas de cada uma desses 3 grupos de pacientes que você acabou de atender. Se você parar para fazer isso realmente, você vai entender o seguinte: o grupo que melhorou e te chamou de herói tem características extremamente parecidas. O grupo que teve uma melhora muito pequenininha também tem características extremamente parecidas. O grupo que piorou com o seu tratamento, com a sua consulta, tem características extremamente parecidas. Agora vamos fazer uma análise macro, pegando 300 fisioterapeutas pelo país, atendendo 3.000 pessoas, separando essas 3.000 pessoas em 4 grupos. O primeiro grupo vai melhorar e vai chamar esses fisioterapeutas de herói. O segundo grupo tem melhora substancial, na qual, se ele soubesse que essa seria a melhora, não pagaria pelo seu tratamento. O terceiro grupo ficará inerte, ou seja, você vai fazer tudo que você sabe e o paciente não vai melhorar nem um pouquinho. E o quarto grupo vai piorar com o seu tratamento. E aí, se a gente rodar uma análise estatística com os dados da anamnese, da história clínica, do exame físico, dos testes de movimento, das características sociodemográficas, das características de saúde mental, de estilo de vida, das características comportamentais, nós vamos conseguir identificar as características preponderantes nos grupos que melhoraram e chamaram esses fisioterapeutas de heróis. E o que é que isso tem a ver com a sua prática clínica, com o tratamento da sua dor crônica? O que eu estou te explicando aqui é a real estratificação de subgrupos. Eu vou entender que, por exemplo, Dona Natália Franzoni, mãe de Grande Gabi, entrou aí agora. Eu vou entender que Dona Natália tem 3 características que impedem ela de melhorar com o meu tratamento. E aí, quando eu atender a próxima paciente, que vai ser... tem 2 Natália Renata Franzoni. Vamos supor que eu atendi a Dona Renata Franzoni agora e eu identifiquei na avaliação 3 características que atrapalham o meu tratamento. Submeti ela a minhas intervenções e ela não melhorou, pelo contrário, ela piorou, saiu daqui sem querer voltar. No próximo paciente, vamos supor que vai ser a Natália Tomasi, que está assistindo aí agora. Eu vou atender a Natália Tomasi e na avaliação eu já vou identificar, Natália tem as mesmas características de Renata. Então, Natália tem grande chance de piorar com o meu tratamento. Logo, eu vou recomendar para a Natália determinado tratamento diferente do meu. Porque o meu não vai ajudar, grande chance de que não vai ajudar. Agora, vamos supor que eu atendi aí a doutora Tarsila Bertoldo. Ela veio para minha avaliação e eu encontrei 4 características que vão determinar que ela vai melhorar muito com o meu tratamento. Eu coloco o meu tratamento para ela e ela sai daqui 80% melhor, perguntando quando vai ser a próxima consulta, de tão feliz que ela tá. E aí, quando, por exemplo, vai chegar aí eu vou atender o Dr. Wilson Cruzeiro aí, vai ser o próximo paciente. Quando eu atender o Dr. Wilson, que eu fizer a avaliação, eu vou dizer assim, caramba, Wilson tem as mesmas características de doutora Tarsila, Logo, o Wilson tem grande chance de responder o meu tratamento.
Agora, se eu avaliar o quinto paciente do dia, que vai ser o Kevin Araújo, que acabou de entrar aí na live, eu vou pegar o Kevin e vou ver, caramba, não parece com a Renata e não parece com a Tássila. Qual será esse grupo de paciente? Será que esse grupo de paciente é o grupo que vai melhorar um pouquinho, que essa melhora vai ser tão pequena que ele não pagaria pelo meu tratamento? Ou ele vai ser o grupo de pacientes que vai ficar igual? Não sei, eu vou testar. Eu vou colocar a minha intervenção, vou fazer educação em dor, vou fazer terapia manual se necessário, vou prescrever exercício terapêutico e o Kevin vai dizer assim, caramba, melhorei, mas é tão pouco. Kevin nem pergunta quantas sessões vai precisar, porque ele está desmotivado, porque ele não melhorou. Porque a maioria dos pacientes é imediatista, eles querem melhoras imediatas com a primeira consulta e isso não vai acontecer com a maioria dos pacientes. Essa analogia que eu estou fazendo aqui para vocês é para vocês entenderem que à medida que eu abro a porta para um paciente e eu vejo o comportamento motor, eu faço a inspeção para ver se tem comportamento funcional mal adaptativo, eu vejo ele sentar na cadeira, eu vejo ele levantar, ele me conta toda a história, eu vou riscando uma série de mais de 40 características de exame físico e de história clínica para ficar com 3, 4, 5 características e ver dessas 3, 4, 5 características qual o diagnóstico mais provável para aquele paciente. Supondo que eu, Caio, hoje atendi 10 pessoas aqui no consultório, dei a mesma intervenção, dei o mesmo exercício. Qual exercício, Caio? Eu botei para ele fazer a fundo. Todos os pacientes fizeram a fundo, só que um grupo de pacientes teve uma informação a respeito do afundo e o outro grupo de pacientes teve uma outra informação a respeito de afundo. Então, o Aleph Oliveira acredita que o afundo é proibido para quem tem dor no joelho. A Maf Jacob já acredita que o afundo é benéfico para dor no joelho. Então, se o Aleph faz o afundo com essa expectativa de que é um movimento nocivo, gente, eu tô com 6% de bateria, então se a live acabar aí antes da hora, vocês já sabem que é porque a bateria tá acabando, tá? Vou tentar terminar antes. Vou tentar terminar o mais rápido possível. Se a expectativa do Aleph para fazer o meu afundo já é negativa, a harmonia, o controle motor, a experiência dele do comportamento para se mexer vai ser completamente aversiva. Mas se a Maf Jacob, né? Um bocado de gente com nome bonito na minha live, que negócio louco é esse, hein? Mas já a Maf Jacob, quando vai fazer o meu afundo, ela tem uma expectativa muito positiva. Então a experiência de movimento dela, o comportamento dela para se mexer, muda completamente. E é isso que eu quero falar a respeito de você, para vocês. Eu quero falar a respeito disso para vocês. Se você atendeu 10 pacientes hoje, e os 10 pacientes têm dor no mesmo lugar, com o mesmo tempo de dor, sei lá, 3 anos de dor, cada um desses 10 pacientes pode estar dentro de características específicas, de diagnósticos específicos. Mais precisamente, 18 diagnósticos fisioterapêuticos dentro da estratificação de subgrupos, dentro da fisioterapia músculo-esquelética. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje o fisioterapeuta é treinado para encontrar desarranjo, para encontrar obstrução mecânica, bloqueio de movimento. O fisioterapeuta é treinado para atacar a extensão no paciente com dor lombar e o paciente melhorar. Quando o paciente não melhora com a extensão, o fisioterapeuta fica perdido. O fisioterapeuta é treinado para identificar o que é uma radiculopatia. Quando não é bloqueio de movimento nem radiculopatia, o fisioterapeuta não sabe por onde vai. E o fisioterapeuta tem uma cultura que é igual a do ortopedista. O cara faz medicina, vai para o internato, faz a residência em ortopedia e traumatologia, vira um bom médico, aí se subespecializa em joelho. Vira um excelente médico em joelho, mas no resto esquece tudo. Então o fisioterapeuta hoje, ele está fazendo especialização em áreas, em sub-áreas do conhecimento e está parando de ser generalista, que nem os médicos. Quando a medicina começou a separar o corpo em partes, ninguém sabe mais explicar o que está acontecendo com o paciente. Todo mundo agora precisa de um diabo de uma ressonância para justificar o que é que está acontecendo com aquele paciente. E a ressonância não justifica absolutamente nada em 96% dos casos. A ressonância é muito legal para 4% dos casos que vão apresentar características específicas que vão te fazer suspeitar de um quadro grave, de uma red flag. Caio, mas você viu aquele artigo que saiu
red flags are not really red. Realmente eu vi aquele artigo. O que aquele artigo dizia? Aquele artigo dizia o seguinte: existem pessoas que têm sinais positivos para red flags, quando submetidos a exame de imagem para detectá-las, não as encontram. E existem pessoas que não têm sinais positivos para red flags, que quando examinam, quando fazem exame de imagem, encontram red flags, quebrando toda aquela teoria do médico, do fisioterapeuta, que consegue descartar uma red flag através do exame físico. A gente não consegue. A gente faz uma triagem para minimizar o risco, mas a gente não exclui. Caio, e agora o que eu faço com essa informação? Muito simples. A red flag, ela não vai melhorar com tratamento conservador. O paciente é refratário ao tratamento conservador. Se o cara está com a dor nas costas e tem uma tuberculose óssea, um câncer, uma infecção, uma mielopatia compressiva, ele não vai responder ao seu tratamento. Ele vai ter aquela habituação descarada com o movimento, sentir um alívio, falar que está aliviado para não te frustrar. Na próxima sessão, com 72 horas, ele está igual. Ele não melhora. E você continua tratando o cara por muito tempo sem o cara melhorar, sem encaminhar esse cara para um médico para investigar possíveis red flags. Então, o maior critério para a indicação cirúrgica de um tratamento é falhar no nosso tratamento. Não necessariamente as perguntas do exame físico, as características do exame físico, as questões da história que o paciente... Definitivamente, não necessariamente esses dados. E por que é importante para você entender esse processo? Porque esse processo ele vai te dar segurança. A sua comunicação vai ficar fluida. E uma comunicação fluida gera coesão para o paciente que escuta, gera coerência no seu discurso. Essa coerência no seu discurso faz o paciente se sentir acolhido, faz o paciente se sentir entendido, encorajado. E quando esse paciente se sente dessa maneira, há uma grande chance dele comprar de você. Hoje, a maioria dos fisioterapeutas não fazem ideia dos critérios de diagnóstico na fisioterapia musculoesquelética. A maioria dos fisioterapeutas, eles não sabem quantas sessões, quanto tempo de tratamento o paciente vai precisar para obter uma melhora funcional do seu status de dor crônica. O cara avalia o paciente pergunta: e aí, quantas sessões eu vou precisar? Você manda aquelas 10 protocolar. Ou você é osteopata e diz: não, vai precisar só de 6, porque por obrigação, por ser osteopatia, tem que ser menos do que as sessões de fisioterapia. A quiropraxia vai precisar de 10, a acupuntura vai precisar de 30 sessões. E você começa a ser aleatório, assim como você é aleatório na prescrição do seu exercício. Você está prescrevendo exercício para o paciente para fortalecer a coxa, porque a coxa vai melhorar a dor no joelho. Para fortalecer o transverso e o core, porque vai melhorar a dor lombar. Para alongar o pescoço, para melhorar a dor cervical. Você não sabe quais são os critérios para tornar um movimento terapêutico. O exercício ele não é aleatório, o exercício tem dose, o exercício tem quantidade, o exercício tem volume, o exercício tem que respeitar princípios da fisiologia do exercício, como sobrecarga constante, especificidade, reversibilidade, características fisiológicas inerentes à pessoa, como a relação estímulo-fadiga, as repetições antes da falha, para você entender que todos esses processos podem ser quantificados e metrificados. E como que é o nome disso? O nome disso é tracking. Tracking do inglês, rastreamento. Nós, fisioterapeutas, só podemos tratar o que achamos no exame físico, o que achamos na avaliação. Então, se o paciente não está melhorando, é porque você não investigou o biopsicossocial ao ponto de fazer questionamentos reflexivos para levar o paciente a chegar à conclusão que ele precisa chegar para poder melhorar. É a sua comunicação que está falha. A não ser que você realmente esteja diante de um caso de dor crônica de origem indetectável, na qual é refratária
a tratamentos medicamentosos, a tratamentos conservadores, e esse paciente vai precisar de suporte familiar e de suporte de psicoterapia. Psicoterapia especializada em terapia cognitivo-comportamental ou terapia de aceitação e compromisso. Porque essas são as terapias que têm mais fundamentação científica e são as terapias que têm mais auxílio no controle da dor, vamos dizer assim. Então, quando você é capaz de identificar isso, você não é capaz de encaminhar porque você tem medo de perder o paciente, porque você já julga a vida do paciente aos seus olhos, porque você está achando o seu próprio tratamento caro porque você não aprendeu a cobrar. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Se você não aprendeu a cobrar e você julga que o seu tratamento é caro, a sua comunicação na hora da venda para o paciente já é defasada. O paciente já liga o balelômetro e não compra de você, porque ele acha que você não sabe o que você está fazendo, velho. E se coloca no lugar do paciente. Se o paciente se um terapeuta falasse com você com insegurança sobre o processo, sua chance de comprar dele aumentaria ou reduziria? Fala a verdade aí, aumentaria ou reduziria? Então a faculdade, ela não te prepara para vender. A faculdade, ela não te prepara para fidelizar os seus clientes. Ela não te prepara para captar os seus clientes. A faculdade não faz nada disso com você. A pós-graduação na área de fisioterapia também não faz nada disso com você. Não é mais um curso que você precisa. Não é mais uma pós, mais um mestrado, mais um doutorado. Você precisa de habilidades sociais. Você precisa de ferramenta de comunicação. Você precisa ter empatia, espelhamento, escuta ativa, saber aplicar o silêncio constrangedor para que o paciente tome uma decisão ou preste atenção no que você está fazendo. Enquanto você não aprender essas características, você vai passar anos-luz, anos e mais anos, comprando cada vez mais cursos e ficando no mesmo lugar. Ai meu Deus, será que eu vou viver com esse salário de 3 mil reais, de 5 mil reais, de 6 mil reais a vida toda? Você nunca vai bater 10k, 20, 30, 46, 100 mil reais de consultório, porque você não consegue aprender as ferramentas que você precisa para ir para o próximo patamar. Então, é uma coisa repetitiva, eu falo disso praticamente em todos os vídeos, eu convido vocês a estudarem isso em todos os vídeos, mas infelizmente existe um grupo que se recusa a enxergar a fisioterapia como um negócio, parar de ser um fisioterapeuta bonzinho e começar a ser um fisioterapeuta bom. Caio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o profissional de saúde que tem sucesso, ele tem burocracia forte. Você sabe o que aconteceu recentemente? Uma familiar está fazendo terapia e foi fazer um procedimento odontológico e a terapia, né, conversando, né, com a psicóloga e tal. E aí o procedimento odontológico teve uma piora, né, justamente no dia que ela ia fazer a terapia de manhã. E aí ela pediu para remarcar a terapia em cima da hora. E aí a psicóloga disse que não poderia repor porque não teria outro horário e que ela não desmarcou com antecedência. Concordo. Ela está extremamente correta em defender o seu horário. Nós profissionais temos logística, temos família, temos outras coisas não profissionais a fazer e a gente tem a nossa hora limitada pelo tempo. Então todos os meus pacientes, eles sabem que as desmarcações precisam ocorrer com 24 horas. Se não ocorrerem com 24 horas, a sessão é cobrada normalmente. Ponto. Eles sabem disso. Eles assinam um contrato comigo onde eles sabem disso. O grande lance é que essa profissional não tinha contrato e nem tinha avisado. E era uma repercussão que, vamos dizer, foi imprevista. E por ser imprevista, eu acredito que essa profissional deveria ter uma flexibilidade psicológica para aceitar essa remarcação. Até porque ela não avisou como ela trabalhava. Então a paciente teve que aprender a ferro e fogo. E sabe por que isso desconectou a paciente da terapeuta? Porque a paciente, no caso, não foi avisada de como funcionava. E aí essa desconexão faz com que a paciente não queira mais fazer terapia com essa terapeuta.
E tá tudo bem para essa terapeuta, né? Perder um paciente, mas será que ela vai aprender que ela precisa ter uma burocracia forte? Já quando eu faço um processo terapêutico, eu assino um contrato com a terapeuta e a terapeuta me informa de como funciona todos os processos. E se eu assino o contrato, eu estou de acordo, eu aceito aquilo. E por isso ela é uma profissional boa, por isso ela é valorizada, por isso eu reviro minha rotina inteira para estar com ela no horário que ela tem disponível para mim. Sabe por quê? Porque eu preciso mais dela do que ela de mim. Porque quando eu estou chegando lá, tem um paciente saindo. Porque quando eu estou saindo de lá, tem outro paciente chegando. Porque quando ela não está lá, ela está exercendo uma atividade, outra atividade profissional, docência, por exemplo. Então, o cliente que enxerga isso em você, ele começa a ter um gatilho mental de escassez. Ele começa a ter um gatilho mental de privilégio. E esse privilégio é de estar com uma profissional que é altamente requisitada. Então, às vezes, você precisa entender que o próprio cliente está indo em você para ouvir a sua versão, para conversar com você, para tirar uma foto com você, porque você criou uma autoridade para se tornar um profissional desejável, admirável, requerido. Entende? Às vezes o paciente não quer nem que o problema dele seja resolvido. Às vezes o paciente ele só quer falar com alguém que está ali escutando ele, que está sendo pago para escutá-lo. Porque quando o paciente se sente escutado, existem processos neurobiológicos que acontecem no cérebro do paciente que fazem ele controlar a dor, que fazem ele se sentir acolhido. Portanto, a avaliação é uma intervenção. A escuta é uma intervenção. Ouvir o paciente, ouvir não, que é um processo passivo. Escutar é um processo ativo. A escuta é uma intervenção que vai modular a dor no sistema nervoso central. E existem muitos profissionais da saúde que não têm a mínima ideia desse processo. Existem profissionais que invertem a pirâmide de vida. Eles se comportam, eles querem ter primeiro para mostrar coisas que eles não podem ter para pessoas que eles não gostam, para parecerem ser pessoas que eles não são. Então eles querem ter, fazer e ser. Eles invertem essa pirâmide. E a pirâmide deveria ser, fazer e ter. Caio, mas eu não tenho uma agenda forte. E daí que você não tem agenda forte? Você acha que você vai conquistar agenda forte como? Você precisa primeiro ser o cara de agenda forte. Ai, mas eu só atendo 5 pacientes por semana. Pois você vai começar a determinar os horários que você vai trabalhar para criar sua rotina. Ah, eu vou começar a trabalhar 1 hora e vou terminar 18. Eu vou atender 13, 14, 15, 16, 17. Termino 18. E acabou. Você vai encontrar outras coisas para fazer nos outros horários. E os pacientes que te procurarem só terão acesso a essa janela de horários se você quiser ser o cara que você me diz que quer ser. O paciente ele vai entender que a sua disponibilidade é aquela. Ah, Caio, mas o paciente não marca. O paciente não marca porque você não construiu autoridade ainda. Porque você não tem credibilidade ainda. Porque você não tem conteúdo na rede social. Porque o paciente não passa no feed do seu Instagram e escuta a história que ele está vivendo de dor crônica. Você não fala sobre casos de dor lombar irradiada para a perna, dor cervical irradiada para o braço, fibromialgia, síndrome dolorosa crônica, enxaqueca, desordem temporomandibular, cefaleias em salva. Você não fala de condromalácia patelar, de síndrome do impacto no quadril, de síndrome do impacto no ombro, de artrose acromioclavicular, de artrose de joelho. Você não fala de entorse de tornozelo. Olhe quanto problema as pessoas com dor crônica enfrentam e você não está falando nada. Então você fica refém do seu paciente. Você faz o que o paciente quer para não perder o paciente. Você cobra, dá desconto e não se sente reconhecido. Só que pode ser tarde demais para você reconhecer tudo isso. Enquanto você não construir
esse processo que eu chamo de segredos da audiência, você não vai conseguir determinar a janela de horários que você precisa prestar o seu serviço. Até para você fazer o seguinte, ó, de manhã eu quero cuidar de mim, eu quero acordar cedo, quero caminhar, quero ir para minha academia, quero levar meu filho no colégio, quero não sei o que, quero não sei o que. 1h da tarde eu vou me preparar para exercer a atividade profissional que eu escolhi para viver, que eu faço com amor, que faz meu coração quentinho, entende? Então eu vou trabalhar ali com excelência naquelas 5 pessoas que marcaram consultas comigo, porque eu sei e eu estou convicto que eu estou a um paciente do meu sucesso profissional. Caio, como assim? Cara, você sabe por que eu tô aqui hoje? Porque eu atendi uma dançarina muito famosa que era namorada de um grande amigo meu de infância há 10 anos atrás. E meu WhatsApp bombou, e minha rede social bombou. Depois atendi um músico muito famoso, e aí minha rede social cresceu ainda mais, etc, etc. Eu tô a um paciente do próximo nível profissional, portanto, eu preciso estar 200% prestando qualidade para o meu paciente. Se eu atendo 10 pessoas por dia, eu não consigo fazer isso. Se eu atendo 12, 15 pessoas por dia, se eu estou num ambulatório com 150 pacientes numa manhã, 130 numa tarde, eu não consigo fazer isso. Então eu vou fazer a merda da média. Eu vou fazer parte da merda da média. Qual que é a merda da média? O cara sai da faculdade levando a graduação com a barriga, pescando para passar em prova, se pendurando nos inteligentes da turma ou nos professores meia boca da turma para poder se formar. O cara se forma e faz o quê? Começa a ganhar gato pingado, 500, 600 reais de atendimento domiciliar, depois começa a trabalhar numa clínica seletista, ganhando 1.400 por mês em uma, 1.400 por mês em duas, e fica com aquele salário ali que não permite nem que ele saia da casa dos pais. E aí eu começo a ter um construto totalmente disfuncional na hierarquia familiar.